ela traz libertação. Nós possamos te conhecer, um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento relacional, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer e boca para declarar as suas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3, irmãos, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 12 diz: e disse Deus: certamente eu serei contigo. Amém. Irmãos, que palavra preciosa, maravilhosa e poderosa é a palavra do Senhor. Moisés, amados irmãos, nós já vimos os capítulos anteriores. Moisés é da tribo de Levi, um levita, um homem de Deus, um homem que nasceu talvez no momento mais difícil da história de Israel, um momento que o povo estava escravo por não proclamar a palavra de Deus, escravo por não contar as maravilhas do Senhor, escravo por não falar o que José tinha feito no Egito e o que o próprio Deus tinha feito através de José no Egito. Por isso que o povo se tornou escravo. E hoje, meus irmãos, se nós cerrarmos os nossos lábios, se nós, meus irmãos, não contarmos as maravilhas do Senhor, nós, meus irmãos, provavelmente vamos passar por aquilo que Israel passou no passado. Por isso a palavra de Deus fala: abra bem a tua boca, e eu a encherei. Encherei do quê? Da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Moisés ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Ele estava, meus irmãos, fugido do Egito. Ele tinha fugido porque ele tinha matado um egípcio. E quando ele vê dois irmãos brigando, quando ele vê dois hebreus discutindo, ele então vai ali interpelá-los. E aqueles dois que estavam brigando ainda dá uma coiçada assim de jumenta no Moisés e falou: quem te colocou por juiz sobre nós? E, meus irmãos, a palavra de Deus fala que um desses hebreus falou: você vai fazer comigo o mesmo que você fez ontem com um egípcio? E ele falou assim: fui descoberto. Fiz bem escondidinho aqui, mas fui descoberto.
Coloquei embaixo da areia, coloquei embaixo do tapete. A Bíblia fala que ele colocou o corpo embaixo da areia, as mãos, mas colocou debaixo do tapete, mas ele teve que sair fugido do Egito. Saiu temendo o Faraó, e ele estava em Midian, foi parar em Midian. Ali, meus irmãos, quando você olha para o mapa e vê uma foto, talvez a melhor foto da NASA, que você colocar lá, a foto do Mar Vermelho, você vai ver, meus irmãos, a perfeição daquela foto. Eu amo aquela foto da NASA, lá, coloque no Google depois, foto da NASA do Mar Vermelho. Você vai ver lá um braço, e como se Deus estivesse, meus irmãos, fazendo o V da vitória. Golfo de Acabo e o Golfo de Suez, né? E ali, todo esse braço, Mar Vermelho. Ali tudo começou. Ali, meus irmãos, também tudo vai terminar. Ali, meus irmãos, foi proclamada a palavra de Deus. Ali, meus irmãos, Deus fez o primeiro homem. Ali, meus irmãos, todo naquela região ali, meus irmãos, tudo aconteceu. Tudo tem acontecido. Os olhos do mundo estão para aquele lugar, para aquela região. Aqui, meus irmãos, nós estamos lendo exatamente uma passagem que aconteceu ali. Mar Vermelho, os golfos ali, é como que se Deus estivesse fazendo para Israel. Do golfo aponta para Egito e outro golfo aponta para Israel. É como se Deus, eu coloquei no livro lá, né, no livro que eu escrevi há um tempo atrás, é como se Deus estivesse dizendo para o povo: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é aqui. Mas o povo estava escravo no Egito, o povo estava, meus irmãos, cativo, no lugar, meus irmãos, que eles tinham domínio total. José, meus irmãos, era o governador do Egito. José era o principal, ele era, meus irmãos, se Faraó não estivesse no trono, ele era o mais importante, e se Faraó estivesse no trono, ele era o segundo. Como pôde chegar numa situação dessa? Mas Deus tem o seu propósito. Os 40 primeiros, na pregação de Estevão, até, meus irmãos, que ele sai do palácio, até que ele vai para a terra de Midian, até que ele volta para aquela região, e ali, irmãos, ele começa a ver que ele não era nada. E ali começa Deus tratar com ele. E a hora que ele está vendo que ele não é nada, quem que aparece diante dele? O Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. O Deus se manifesta na vida dele através de uma sarça que se ardia e não se consumia, um fogo que queimava, mas não consumia aquela sarça, aquele arbusto, aquela árvore. Ele olhou para aquilo e falou: o que vem a ser isso? O que é isso? E ele se virou e Deus falou: Moisés, 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 o lugar que você está é terra santa, não te chegues para cá, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Mas não é terra santa, meus irmãos, por causa do local. As pessoas falam, né? Não, vamos lá para a terra santa. Tive o privilégio de ir lá, né? Lugar maravilhoso. Vamos para a terra santa. Todo mundo fala terra santa. Aqui, meus irmãos, a terra era santa, não porque a terra era santa. A terra era santa porque Deus estava ali. Aqui é um lugar santo, mas não por outra coisa, a não ser porque Deus está aqui. Nós somos santos não por causa das nossas obras ou de qualquer coisa. Nós somos santos porque o Deus Santo habita em nós. E aquele que tem por habitação o Deus Santo é santo. E aqui a palavra de Deus diz então que Deus fala para Moisés, aquela criança que foi escondida, que foi ali, meus irmãos, perseguida, que passou por tudo que passou, agora há 40 anos a sua vida, Deus se manifesta a ele e fala assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto.
porque temeu olhar para Deus. Deus continua falando com ele, ele fala assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Primeiro, Deus tem visto. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que tudo vê. Nós não somos deístas, que creem que Deus criou o mundo, mas Deus está lá longe e se vire nos 30. Deus não se importa, mas nós não somos deístas. Nós cremos, meus irmãos, um Deus que se relaciona com o seu povo, que vê atentamente, olha o detalhe dos escritos, que vê atentamente a aflição do meu povo. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Deus estava atentamente olhando para a aflição do meu povo. Ele não fala do seu povo, Moisés. É do meu povo, Moisés. É do meu povo. E Deus então, meus irmãos, fala coisas tremendas. O meu povo que está no Egito, tenho não só visto, mas tenho ouvido. O Deus que vê, o Deus que ouve. O Salmo 115 diz que os deuses das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus é o Deus que tem boca e fala, tem ouvido e ouve o nosso clamor. Louvado seja Deus. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, e tudo isso estou fazendo por causa dos seus exatores, seus perseguidores, porque eu conheci as suas dores. Mais do que o Senhor vê e mais do que o Senhor ouvir, o Senhor estava conhecendo. E esse conhecer, meus irmãos, não é um conhecer de distância, sabendo do que estava acontecendo, é um conhecimento de relacionamento. Deus estava sentindo a dor do seu povo. Essa palavra conhecer aqui, meus irmãos, significa isso. O conhecer de sentir, o conhecer, meus irmãos, de ser também afligido. Versículo 8 fala assim: portanto, desci. Amados irmãos, portanto, o que Deus fez? Eu vi, eu ouvi, eu conheci e eu desci. Não é exatamente o que diz, meus irmãos, lá em Filipenses capítulo 2? Não é exatamente, meus irmãos, esse mesmo Deus? Esse mesmo Deus que desceu para livrá-los da mão dos egípcios. E não só desceu, ele desceu, mas desceu com um propósito de fazer o quê? Então, acompanhe na leitura aí. De fazer subir. O Deus que desceu com o propósito de fazê-los subir. A Bíblia diz lá em Filipenses que Deus, Jesus, ele se esvaziou das suas vestes reais, suas vestes de rei eterno. Ele se despiu de tudo aquilo e ele veio a este mundo como homem. Sendo homem se fez servo, e sendo servo morreu morte de cruz. Ele foi descendo, meus irmãos, ele sentiu todas as nossas dores, ele ouviu, ele conheceu. Ele não só conheceu, meus irmãos, mas ele sofreu. Esse conhecer aqui, meus irmãos, é tudo aquele conhecimento que Jesus passou pelas nossas vidas. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, isso é figura do que o Senhor fez às nossas vidas.
A Bíblia diz, meus irmãos, que nós estávamos mortos, nós não éramos só escravos. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Mais do que escravos, meus irmãos. Escravo às vezes tem ali alguma, hoje eu não vou servir o meu Senhor, hoje eu não vou fazer tijolo, vai levar uma chicotada, mas logo ele volta para o trabalho. Mas agora mortos, tem alguma opção a não ser continuar morto? O escravo, ele espera de que um dia ele seja libertado daquela escravidão. Mas o morto? Mas e o morto? Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, que os fazia escravos, e para fazê-los subir daquela terra de escravidão, daquela terra de perseguição, daquela terra, meus irmãos, de afronta. Depois de tudo que aquele povo fez com o Egito, depois de tudo o que José fez o Egito passar, com uma potência, meus irmãos, a maior potência da terra, toda a terra em fome, toda a terra sofrendo, e a única terra que tinha comida era o Egito. Talvez naquele momento, meus irmãos, muitos falavam assim: tá bom, estamos vivendo, estamos caminhando, temos moradia, temos comida, tá bom. Trabalho em troca de roupa lavada, comida e moradia. Bom, como diz nas frases dos caminhões, tá ruim, mas tá bom. E o Senhor está falando, vai tirar esse povo dessa terra e vai levar a uma terra que mana leite e mel. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos acostumados com a vida que levamos. Muitas vezes nós vamos arrastando, vamos tocando para frente. A hora que você tiver um burnout, aí você vai ver que não adianta tocar as coisas para frente. Não sabe o que é burnout, né? Coisa nova, tanta novidade, né? Cada palavra nova vindo. Depois você dá uma pesquisada lá. Se você tiver indício disso, procure ajuda. Mas as pessoas ali talvez estavam falando, vamos tocando, 400 anos, meu irmão, não é 400 dias, não é 400 horas, 400 anos. 400 anos. E às vezes, meus irmãos, o povo estava tão acostumado que a hora que Moisés chegou para eles e falou assim: eu vim para libertá-los, eu vim para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas que terra é essa? Está tão bom aqui? Está tão bom aqui? Por isso, meus irmãos, lá na frente nós vamos ver que o povo começou a andar em círculos, 40 anos, além de viver 400 anos escravo num país, agora eles vão andar 40 anos em círculos, porque, meus irmãos, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da sua mentalidade. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão continua na mente e no coração. Mas Deus falou: eu vou tirá-los vocês daqui dessa terra e vou levar vocês para o lugar que mana leite e mel. Irmãos amados, esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Tem? E por que você não disse um amém? Esse mundo não tem nada de bom para te oferecer, nem para você, nem para mim, nem para nenhum crente. Você é crente?
Senhor, esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Por quê? Primeiro, você não é desse mundo. Você é um ET. Ou ETzão, hein? Olha. ET. Minha casa. Até o ET sabia, irmãos, que a casa dele não era aqui. Mas aquele povo do Egito, meus irmãos, uma terra que manda leite e mel. Mas leite e mel? Eu não quero leite e mel, eu quero panela, eu quero alho, eu quero pepino, irmãos. Não, panela tudo bem, agora alho e pepino? Pensa numa coisa, irmãos. Leite e mel. Trocar por alho e pepino. Eu vou levar vocês, eu vou subir vocês. Quem que vai fazer tudo isso, irmãos? Será que nós, por nós mesmos, nós conseguimos subir? Será que por nós mesmos nós conseguimos descer? Será que por nós mesmos, meus irmãos, nós conseguimos, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso esforço, será que a gente consegue? Descer, como diz o ditado, descer? Descer todo santo ajuda, não é o ditado que diz? Agora, para subir, meus irmãos, só um santo pode te fazer subir. Só o santo Jesus Cristo pode fazer você subir. Só Jesus pode fazer você subir. Porque aquele povo, meus irmãos, foi escravo, aquele povo foi descendo, aquele povo, meus irmãos, foi, meus irmãos, ali para as regiões mais baixas da terra, para o Baixo Egito. Mas só um poderia fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel. Assim como nós, assim como os homens, ninguém pode subir aos céus, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, o Senhor Salvador. E por que, meus irmãos, que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele vê, porque ele ouve, porque ele conhece. Eis que agora chegou o clamor dos filhos de Israel. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Opressão. Esse mundo, meus irmãos, esse mundo 5.0, meus irmãos, está oprimindo cada vez mais. Meus irmãos, o mundo o povo de Deus, meus irmãos, vai acontecer exatamente o que aconteceu no Egito. O mundo, meus irmãos, não está suportando o povo de Deus dele. Assim como não suportou o nosso Senhor e o mataram, assim também, meus irmãos, o mundo não suporta a igreja. O mundo, meus irmãos, está fazendo assim com a igreja, e cada vez mais, meus irmãos, vai acontecer isso. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está conosco, e Ele fala aqui na sua palavra, e falou para Moisés, e fala para mim, para você. Moisés olhou para tudo isso e falou assim: quem? Eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Qual a resposta? Se você fosse Deus, qual a resposta que você daria para Moisés? Qual a resposta que poderíamos dar para Moisés quando ele fala assim: quem sou eu? Não importa quem você é, importa quem eu sou. E Deus logo já dá a resposta para Moisés, irmãos, versículo 12. Para encurtar a conversa, sabe quando você quer encurtar a conversa, dá uma resposta? Fala assim: certamente eu serei contigo. Aleluia. Quem sou eu?
meus irmãos, Deus poderia discorrer ali, depois mais para frente ele vai fazer, meus irmãos, um discurso ali, né? Uma retórica, quem que formou a boca, quem que formou o olho, quem que vai ter uma conversa retórica com Moisés, meus irmãos, mas aqui, amados irmãos, aqui está, meus irmãos, a maior vitória, porque eu estou contigo. É por isso que nós vamos subir. É por isso que nós vamos subir desse mundo mal. É por isso, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus vier, quando o Senhor Jesus descer, a igreja vai subir. E vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Leite e mel. O que é leite, meus irmãos? É um alimento racional, é um alimento, meus irmãos, para nossas vidas. E o mel é a doçura. A palavra de Deus é comparado ao mel, mais doce que o mel. O que mais que precisamos? O que mais precisamos? Se estamos, meus irmãos, no meio do Egito, um Egito de escravidão, se estamos no meio, meus irmãos, de um mundo opressor, meus irmãos, no meio de exatores, no meio, meus irmãos, dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos fariseus e dos eus, todos os eus. O que traz descanso à nossa vida, meus irmãos, é o versículo 12: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O monte que ele estava, o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, o mesmo monte, Horebe, Sinai. Que maravilha, meus irmãos. E Deus diz: eu sou o que sou. Então ele está falando para Moisés. Moisés perguntou para Deus, ou falou para Deus: quem sou eu, Deus? E Deus logo responde: certamente eu serei contigo, e eu sou o que sou. Olha, meus irmãos, o homem não sabe o que quer. Quem sou eu? Tem até uma música, né, do PG. Quem sou eu? Quem sou eu? Fica nas interrogações, né? Quem sou eu? Mas Deus sabe quem Ele é, e isso basta. E Deus não falou: quem sou eu? Não, Ele falou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, a mesma obra que Deus operou há 3.500 anos atrás, a mesma obra, meus irmãos, que Deus operou até mesmo lá no Éden, há 6.000 anos atrás, a mesma obra que o Senhor tem operado em todas as gerações e tem trazido a igreja até aqui. O mesmo Deus que estava lá no passado é o mesmo Deus que está no presente, é o mesmo Deus que está no futuro, porque lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo eu sou. O eu sou do Velho Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento. Quando Jesus está no Getsemane, chega aquele povo para prendê-lo, ele fala, meus irmãos, com aquele povo, falam: quem é? Quem é? E Jesus: cadê Jesus, o Nazareno? E Jesus fala: eu sou. E a Bíblia diz que todos caíram por terra. Todos caíram por terra quando Jesus disse: eu sou. Esse mesmo eu sou. Depois eles se levantaram para cumprir as Escrituras, mas o mesmo Jesus que o Novo Testamento apresenta é o mesmo que o Velho Testamento traz. É o mesmo Deus, não há diferença, não há. E esse mesmo Jesus, meus irmãos, que veio não só nos tirar de uma escravidão egípcia, figuradamente, porque o Egito é a figura do mundo, Faraó é a figura do diabo, são figuras, mas mais do que essa figura, meus irmãos, quando nós olhamos
que nós estávamos mortos e Jesus veio e vivificou-nos, ressuscitando. Olha que maravilha, vivificou ressuscitando. Essa obra ninguém poderia fazer, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. E que apesar de Deus falar, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e agora se manifestando a Moisés, e agora enviando o próprio Moisés, nem os patriarcas, nem ninguém na história podia fazer o que só Jesus veio fazer por nós. Só. Só Jesus. Versículo 17, portanto eu disse, far-vos-ei subir, eu farei. Farei vocês subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Deus repete novamente para Moisés, porque ele não estava pegando o negócio. Por isso que Deus fala para os homens, fala Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Ele sempre fala, Paulo, Paulo. Nós homens é duro de ouvir, não? Para as mulheres, meus irmãos, ele não fala duas vezes. Mas para nós, homens, Moisés, Moisés. Eu os farei subir a uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos estar com o Senhor nos céus. Daqui a pouquinho, meus irmãos, nós vamos ser tirados, arrebatados. Você crê no arrebatamento? Daqui a pouquinho. Até lá, meus irmãos, até lá, até esse dia chegar, o Senhor quer, meus irmãos, que nós o adoremos. O Senhor quer, meus irmãos, aquilo que Ele fala ao seu povo: caminho de 3 dias e vá para o deserto adorar a Deus. Não, Senhor, tem alguma coisa errada aí. Nós vamos sair de uma escravidão. Nós vamos sair de um lugar aqui que a gente tem comida. É lógico que a gente está meio escravo aqui, né? Logo que a gente toma umas chicotadas. E o Senhor quer que a gente saia desse lugar e vá para o deserto para te prestar culto. Porque culto a Deus, amados irmãos, ele só é dado o culto a Deus quando não tem nada. Quando Deus chama o povo ao deserto para lhe prestar culto, Deus está querendo trazer a mentalidade daquele povo escravo por 400 anos. É que nada pode satisfazer a sua vida, a não ser o Senhor. Porque enquanto o Senhor não for a total satisfação do crente, é porque nós não chegamos ainda ao deserto da adoração. Mas Deus está mostrando para eles, amados irmãos, e está mostrando para nós também. Que para nós adorarmos a Deus, nós não precisamos de nada. Você não precisa de nada para adorar a Deus. Você não precisa de ar-condicionado, de ventilador, de luz, você não precisa de... Você pode adorar a Deus. Quando Jesus vai falar com a samaritana lá em João capítulo 4, aquela samaritana, ela fica meio perdida, porque ela fala assim: vocês dizem que é naquele monte que se adora, e nós dizemos que é nesse monte que se adora, por causa dos samaritanos e os judeus, né?
Só para encurtar a história, meus irmãos, os samaritanos adoravam a Deus num determinado monte, e os judeus adoravam em outro determinado monte, e aquela mulher samaritana fala para Jesus isso, o que eu preciso para adorar a Deus? E Jesus, meus irmãos, é claro em dizer que chega a hora que nem aqui, nem nesse monte, e nem em outro lugar vão adorar a Deus, mas vamos adorar a Deus sem precisar de mais nada. E para nós o adorarmos em espírito e em verdade, nós não precisamos de nada, nós podemos estar no deserto. E era isso que Deus estava trazendo à mentalidade daquele povo. Porque aquele povo sabia que por causa dele, o Egito tinha sido mantido, e não só o Egito, o mundo que rodeava o Egito, principalmente Canaã. Mas quando Deus leva para o deserto aquele povo, Ele está querendo mostrar o que Ele ia mostrar para Moisés, o que tinha mostrado para Moisés nos 40 anos que se seguia, que Moisés era nada, e muito menos aquele povo, e aquele povo só era povo porque ele era povo de Deus. E eu e você somos alguma coisa, não porque há alguma coisa em nós, porque Deus habita em nós, por isso somos o que somos. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, não como Moisés, quem sou eu? Não, Paulo disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus nós somos o que somos. Isso é maravilhoso, irmãos. E como que Paulo conheceu isso, reconheceu isso? Como que esse povo, depois de 40 anos, reconheceu isso na figura de duas pessoas, Josué e Caleb, lá na frente? E que nós não precisamos de nada para adorar a Deus, a não ser, então, o objeto de culto, não é uma palavra correta, mas o ser a ser adorado. Não precisa de nada. Porque nós não temos imagens, porque nós não temos nada para que precisamos tocar, ver. Por quê? Porque nós precisamos de uma coisa só: o Senhor. E certamente eu serei contigo, e porque eu sou contigo, vocês vão sair desse lugar e vão caminhar um caminho de 3 dias, um caminho ao deserto, e lá vocês vão sacrificar ao Senhor. Maravilha, meus irmãos, que maravilha. Olha o versículo 21, finalizando aqui. Olha o versículo 21. E eu darei o que, irmãos? Graça. Tudo que temos e somos é por causa da graça. Aquele povo merecia tudo que eles estavam recebendo de Deus? Sim ou não? Você merece tudo o que você está recebendo de Deus? Sim ou não? Então o nome disso é graça. Favor imerecido. Eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios. Nós vamos ver lá para frente, irmãos, que a hora que Deus começou a mostrar os seus sinais, a hora que Deus começou a estender a sua mão, a hora que Deus começou a mostrar através de Moisés e Arão os seus sinais, a hora que o Egito começou a sofrer as consequências por ter oprimido o povo de Deus, a hora que aconteceu tudo aquilo, meus irmãos, o que aconteceu? Deus deu graça ao povo de Deus aos olhos dos egípcios. A ponto, meus irmãos, de quando eles começarem a sair do Egito, lá depois da 10ª praga, vamos vendo aqui, nós vamos ver, meus irmãos, que eles não saíram de lá vazios. Não saíram de lá vazios, mas eles despojaram o Egito. Lá no último versículo 22, a última menção ali, o Senhor falando com eles, fala assim: e despojareis ao Egito. Por 400 anos de trabalho, por
por tanta opressão, por tantos exatores, por tanto benefício que o povo hebreu fez ao Egito, mas tudo isso foi pago com escravidão, com tudo aquilo que nós vamos ver daqui para frente. Mas, meus irmãos, o Senhor deu vitória ao seu povo. E por que Deus dá vitória ao seu povo? Nós, como povo do Senhor. Por duas coisas, meus irmãos, nós vemos nesse capítulo 3. Porque certamente eu sou contigo, e porque eu darei graça. Porque Deus é comigo, com a tua vida. Deus é conosco. E porque Ele tem nos dado graça diante dos olhos desse mundo. O Senhor tem dado a graça de permanecer nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós caminhamos nesse mundo. E o Senhor tem nos conservado nesse mundo. A despeito das lutas que enfrentamos, das batalhas, a despeito de tudo isso, a graça de Deus tem nos conservado. Até chegar o dia que o Senhor vai descer. E quando Ele descer, o seu povo vai subir. E estaremos para sempre diante do Senhor. Aquilo que Ele começou no passado, meus irmãos, Ele vai completar. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Filipenses 2:6, né? 1:6. Aquele que começou a boa obra. Onde que Ele começou a boa obra, irmãos? Ele começou no Éden. Aquele que começou a boa obra lá no Éden, e que pelo Espírito Santo está continuando com essa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Olá, boa noite. A paz do Senhor. Tem que pôr uma irmã crente aí nesse Google, né? A paz do Senhor. Jesus está voltando, igreja. Esse trabalho não estava na mão de Adão, esse trabalho não estava na mão de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, muito menos de Moisés. Esse trabalho, meus irmãos, não está na mão de nenhum outro. Não está na mão de Gideão, muito menos de Sansão. Embora todos eles foram instrumentos, e Deus usou da vida deles para algumas coisas acontecerem no tempo. Mas, meus irmãos, nós aguardamos um só. Não devemos fazer como João Batista, que quando estava na prisão, manda seus 2 servos ali, discípulos, para perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que nós esperávamos, ou devemos aguardar outro? E Jesus responde, fala: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é manifestado o reino de Deus. O nosso Messias já veio, e nós, meus irmãos, em breve, nós seremos transportados desse Egito, dessas obras de Faraó. Nós seremos transportados para uma terra boa, que mana leite e mel. Nós, segundo a sua promessa, nosso irmão Pedro escreveu, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos